Olá, estudantes de Física! Sejam bem-vindos ao Física Dedicada. E hoje vamos fazer questões apenas sobre o zero absoluto. Então, pegue o seu caderno, lápis e borracha e vamos praticar. Mas antes disso, não se esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Já fizeram isso? Então, vamos praticar. Vamos à questão de número 1. Questão de número 1. Então, de acordo com a leitura da questão, foi possível perceber que, no final, ela pede para transformar menos 89,2 graus Celsius em Kelvin. Em resumo, basicamente é isso que a questão pede. Então, é muito fácil resolver essa questão. Vamos supor que você já fez essa relação e é só substituir esse valor na relação e achar o resultado. Mas, por outro lado, vamos supor também que você pode ter esquecido a relação. Então, você vai lá e acha a relação. Alguns valores você não pode esquecer. Sempre é bom ter memorizado o ponto de gelo e ponto de fusão de cada escala, das escalas mais utilizadas. No caso da escala Kelvin, você tem aqui que o ponto de gelo equivale a 273 Kelvin. E o ponto de vapor equivale a 373 Kelvin. Então, eu vou relacionar essa escala com a escala Celsius para chegar a essa relação e depois substituir o valor e colocar o resultado. Olha, eu poderia substituir esse valor, menos 89,2, direto aqui na relação. Beleza? Mas eu não vou fazer isso para a gente achar a relação limpa e deixar ela prontinha. Mais uma vez. Então vamos lá. Do outro lado coloquei os pontos fixos também da escala Celsius, de gelo e de vapor. Aqui no meio a temperatura qualquer. E aí vamos fazer aquela relação que eu já falei para vocês em aula anterior, né? Que é esse processo aqui. Eu vou pegar o do meio, né? Que é a temperatura em Kelvin qualquer, menos o de baixo, sobre o último, que é o ponto de vapor aqui, certo? Menos o de baixo, que é o ponto de fusão. Então ficou 373 menos 273. A mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Vai ficar assim, o do meio menos o de baixo, sobre o de cima menos o de baixo. Quando eu faço a subtração aqui, esse 373 aqui, menos 273, ele dá 100. Aqui também 100 menos 0 dá 100. Então, 100 de um lado, 100 do outro, a gente corta. Sobrou o quê? Sobrou θK, que é a temperatura em Kelvin, que estamos procurando, menos 273 igual a θC. Essa é a relação da escala Kelvin com a escala Celsius. Tudo bem? Olha, só se você quiser, se você desejar, você pode passar esse 273 negativo para o outro lado positivo. Ficando assim, θK igual a θC mais 273. Lembrando que esse θ aqui está representando a temperatura. O símbolo embaixo representa a escala que essa temperatura está sendo indicada. Então, agora já que eu tenho uma relação em mãos, já que eu descobri a relação, é só fazer o que a questão pediu, que é achar, né, transformar menos 89,2 graus Celsius em Kelvin. Então, vamos lá. No lugar de θC, que é a temperatura em Celsius, eu vou retirar esse símbolo e vou colocar menos 89,2. Foi o que eu fiz aqui. E agora é só somar isso aqui. Menos 89,2 mais 273 corresponde a 183,8 Kelvin. Logo, menos 89,2 graus Celsius correspondem a 183,8 Kelvin. Tudo bem? Então, vamos partir para a próxima questão. A questão de número 2. Bom, de acordo com a leitura dessa questão, você percebe no final que teve uma variação em graus Celsius, de 15 graus Celsius a variação. Eu quero deixar bem claro para vocês aqui que os estudantes às vezes confundem muito
confunde variação de temperatura com temperatura. Tem que ter muito cuidado em relação a isso aí. Por exemplo, se eu tenho 20 graus Celsius, isso aí é uma temperatura. Se eu tenho 30 graus Celsius, isso aí é outra temperatura. Agora, de 20 graus Celsius para 30 graus Celsius, eu tenho quantos graus Celsius? Eu tenho 10 graus Celsius. Isso aí é uma variação de temperatura. Então, nessa questão que vocês leram aí, ele deu uma variação de temperatura. Então, o cálculo de variação de temperatura, ele é diferente do cálculo da temperatura, como fizemos anteriormente. E foi dito também, no início da aula desse assunto, que a escala Kelvin ela tem origem no zero absoluto. Ou seja, o zero absoluto na escala Kelvin vale zero. Só que ela pega as unidades da escala graduada em graus Celsius como base. Tudo bem? Então, isso significa que a escala Kelvin tem a mesma variação que a escala Celsius. Então é um tipo de questão que você não precisa perder tempo resolvendo. Você está fazendo a prova do Enem, adianta, acelera lá e resolve. Você já sabe disso. A variação na escala Kelvin é igual à variação na escala Celsius. Ou seja, se variou 15 graus Celsius na escala Celsius, então vai variar também 15 Kelvin na escala Kelvin. Bem? Mas vamos supor que você bugou e aí não sabe como resolver isso aí e esqueceu, mas você sabe como chegar à relação da variação de temperatura, que isso é importante. Você pode esquecer como é a relação, você pode esquecer uma fórmula, mas é importante saber chegar a ela, para lembrar quando for necessário. Então vamos supor que não sabemos que a variação na escala Kelvin é igual à variação na escala Celsius. Tudo bem? Então vamos fazer esse cálculo. É bem parecido. Olha, a diferença é que ao invés de ter uma temperatura aqui qualquer entre os pontos de fusão e de ebulição, aqui eu vou ter uma variação de temperatura. Aqui no denominador da primeira fração, ao invés de colocar o primeiro menos o de baixo, como eu fiz anteriormente, eu vou colocar essa variação de temperatura. Porque isso aqui, essa geometria aqui, esse desenho aqui, ele é proporcional ao de cá. Então isso significa, se eu pegar essa variação de temperatura e dividir pela variação na escala Kelvin, ou pela variação na escala Celsius, a razão que eu vou ter de um lado vai ser a razão que eu vou ter do outro, porque são grandezas proporcionais. Tudo bem? Então, eu vou pegar a variação, esse delta aqui significa variação. Delta, θ, K. Variação de temperatura na escala Kelvin. Essa variação é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, eu vou colocar aqui, ó, delta, θ, K sobre o de cima menos o de baixo. Tudo bem? Vai ficar... eu coloquei esse tracinho aqui, mas nem precisa aparecer, porque realmente não é necessário fazer essa variação menos o de baixo. Então, vamos lá. Vai ficar delta θ K sobre 373 menos 273, que é o de cima menos o de baixo. E do outro lado vai ficar delta θ C, que sobre o de cima menos o de baixo também. Essa é a relação. Então, é bem parecida com a relação para achar a temperatura. Simplificando isso aqui, esse pedacinho aqui, como já vimos, vai dar 100. 100 de um lado, 100 do outro, cortamos. Sobrou o quê? A variação de temperatura na escala Kelvin igual a variação de temperatura na escala Celsius. A variação que é de uma é igual à variação da outra. Quando a variação de temperatura na escala Celsius for de 15 graus Celsius, isso implica dizer que a variação de temperatura na escala Kelvin corresponde a 15 Kelvin. Está clara essa questão aí? Então, vamos à próxima questão. A questão de número 3. Essa questão de número 3 é uma questão muito interessante. Olha, para o estudante que lembra dos valores da escala Rankine, que é essa escala que foi dada aqui, que também tem origem no zero absoluto, vai ficar fácil fazer a relação entre elas, entre a escala Rankine e a escala Kelvin, certo? Só que essa escala R aqui, a escala Rankine, ela não é bem conhecida.
Dificilmente o aluno vai memorizar esses valores da escala ranking. E não é necessário realmente. Muitas vezes a questão já vem com esses valores prontos. Por exemplo, aqui essa questão fala que a origem da escala Kelvin é no zero absoluto, da escala ranking também é no zero absoluto. Só que enquanto a escala Kelvin tem sua origem, né, na escala graduada em graus Celsius, a escala ranking tem sua origem na escala Fahrenheit. Ok? E só dá esses valores. Vamos supor que você tem essa informação, só tem essa informação da questão, que você não se lembra de mais nada. Como é que você vai resolver essa questão? Porque se você lembrar que na escala Rankine o ponto de gelo corresponde a 491 e o ponto de vapor corresponde a 671, isso fica muito fácil. Você vai achar a relação entre a escala Kelvin e a escala Rankine rapidinho. Mas vamos supor que você não lembre disso aí. Só com esses dados da questão, como é que você vai fazer? Ela é uma questão simples, em cálculo, você vai fazer ela rapidinho, mas no início essa questão vai exigir um pouco mais do teu raciocínio. Não é uma questão tão trivial quanto essas outras que acabamos de fazer. Então, vamos lá. Olha, como é que eu vou raciocinar? Preste atenção no raciocínio. Se a questão fala que a escala Kelvin ela tem origem no zero absoluto, então no zero absoluto ela vale 0 Kelvin. Eu anotei. Só que as unidades dessa escala é baseada nas unidades da escala graduada em graus Celsius. E fala que a escala Rankine também tem origem no zero absoluto. Então eu marquei aqui 0 graus Rankine. Mas aí ela fala que essa escala tem sua origem, as suas unidades baseadas nas unidades da escala graduada em graus Fahrenheit. Certo? E é aí que está a jogada. Aí que eu vou raciocinar. Então, como eu sei a relação da escala Celsius com a escala Fahrenheit, que vocês sabem aí, quando eu tenho no ponto de gelo ali, certo? Até o ponto de vapor, uma varia 100 graus e a outra varia 180 graus. Então é esse raciocínio que eu vou utilizar. Ou seja, se eu tenho 0 Kelvin e eu vou até 100 Kelvins, ok? Então isso significa que a escala Rankine, se eu tenho aqui 0 Rankine, quando essa escala Kelvin tiver 100 Kelvin, a escala Rankine vai ter 180 graus Rankine. Entendeu a jogada? Se uma varia 100 graus, a outra varia 180. É igual Celsius e Fahrenheit. Então se eu saio de 0 na uma e vai dar 100, a outra vai sair de 0 para 180. Certo? É esse raciocínio. Se você conseguiu ter esse raciocínio, pronto. Você vai conseguir fazer a questão, pois agora é só fazer a relação. O do meio menos o de baixo, o de cima menos o de baixo, certo? Está aqui a primeira fração. A mesma coisa do outro lado. O do meio menos o de baixo sobre o último menos o de baixo. Está aí. Agora é só simplificar, né? Aqui vai dar 100 de um lado e 180 do outro. 100 e 180, né? Sobrou aqui, corto 0. 10 dá por 2 que dá 5. 18 dá por 2 que dá 9. Fiz aqui uma simplificação. Deu 5 e 9. Ou seja, θk, a relação entre as escalas vai ficar assim. θk sobre 5 igual a θr sobre 9. Se você desejar, pode passar esse 5 que está dividindo aqui para o outro lado multiplicando. Logo, θk vai ser 5 nonos de θr. Essa é a relação. Para que serve essa relação? Para responder perguntas sobre essa escala. Por exemplo, para transformar a temperatura em Kelvin para graus Rankine. Ou de Rankine para Kelvin. Olha, já quase falava graus Kelvin. Não pode falar isso, não pode. Desde 1967 não se usa a palavra graus para determinar a temperatura em Kelvin. Fala apenas Kelvin, tudo bem? 20 Kelvin, 40 Kelvins, enfim. E não 20 graus Kelvins, 40 graus Kelvins. Não usa a palavra graus para determinar a temperatura em Kelvin. Beleza? Fique ligado nisso aí. Bom, vamos fazer mais uma questão? De acordo com a questão que vocês leram aí, vocês precisam dar pausa no vídeo, ler a questão, tentar a resolução e depois vir para aqui para a gente
da continuidade, para ver se você acertou. Vamos lá? Então, vamos ver se você chegou ao resultado da questão. De acordo com essa questão, o professor ele dá a temperatura em função do volume. Dá essa relação aqui. Quer dizer que essa relação descreve a temperatura em Kelvin mudando conforme o volume. Esse M aqui, ele fala na questão que é uma constante. Quer dizer que para qualquer situação, aquele M terá o mesmo valor, certo? E aí ele fala o seguinte, que quando essa temperatura corresponde a 100 Kelvin, o volume está em 5 centímetros cúbicos, que é o volume do tubo de mercúrio. Tudo bem? Então, ele pergunta aqui, e quando o volume for de 10 centímetros cúbicos, qual será essa temperatura? Não conseguimos chegar a esse resultado do jeito que essa relação foi dada aqui. Precisamos achar o valor de M, porque se tivermos M, é só substituirmos o valor do volume e vamos achar a temperatura. Mas não temos M ainda. Mas a questão deu dados suficientes para acharmos esse M. Como assim? Observe que ele falou que a temperatura em Kelvin corresponde a 100 Kelvin. Observe que ele falou que a temperatura, quando corresponde a 100 Kelvin, o volume é de 5 centímetros cúbicos. Então vamos usar isso aí, substituir aqui nessa relação, nessa função, e ver o que acontece. Certo? Então, no lugar de TK, que é a temperatura em Kelvin, observe que nos nossos exercícios, nossas atividades, estamos utilizando a letra grega θ. Aqui a questão usou T como um T de temperatura em Kelvin, mas tudo bem, essa é uma forma de representar mesmo. Então, vamos lá. No lugar de TK, que é a temperatura em Kelvin, eu coloquei o 100. A temperatura 100. Quando a temperatura corresponde a 100, o volume corresponde a 5 centímetros cúbicos. Então, eu coloquei 100 e no lugar do volume aqui, eu arranquei o volume e coloquei 5. Então, ao invés de ficar TK igual a MV mais 80, ficou 100 igual a M mais 5 mais 80. Tudo bem? Eu só fiz aí uma substituição de valores. E quando eu fiz isso, só quem ficou faltando substituir foi o M, que é justamente o que eu estou procurando. Observe que isso aqui é uma equação de primeiro grau. Dá para resolver tranquilamente. Olha, esse M vezes 5 é 5M. Que ele está positivo aqui do lado direito da equação. Vou jogar ele para o lado esquerdo, negativo. Ficou menos 5M. O 100 está positivo, vou jogar para o lado direito, negativo. Então ficou menos 5M igual a menos 20. Pois 80 menos 100 corresponde a menos 20. Certo? Observe que essa equação está toda negativa. Eu vou multiplicá-la por menos 1. Certo? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito dessa igualdade. E assim fica tudo positivo. Certo? Como o 1 é o elemento neutro da multiplicação. E quando eu mudo o sinal ali, quando eu multiplico por menos 1, o que eu mudo da equação é apenas o sinal. O que está negativo fica positivo. Positivo fica negativo. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ficou 5M igual a 20. O 5 está multiplicando. Vai passar dividindo? 20 dividido por 5 corresponde a 4. Então, esse M é uma constante e equivale a 4. Então, eu vou reescrever essa função aqui agora. Eu vou reescrever essa relação que o professor deu. No lugar de M, colocando 4. Então, ficou TK igual a 4, no lugar de M coloquei 4, vezes V mais 20. TK igual a 4V mais 20. Essa é a nossa relação com a constante que acabamos de descobrir. Agora sim, vamos descobrir o que a questão está pedindo. A questão está pedindo o quê? Quando o volume for de 10 centímetros cúbicos, olha, deu o volume. Qual será a temperatura em Kelvin? Então, no lugar de V, eu vou usar essa relação que eu utilizei, e no lugar de V, eu vou colocar os 10 centímetros cúbicos, que é o volume. Vai ficar assim, ó. TK igual a 4 vezes 10. No lugar de V, eu coloquei o 10 mais 80. TK igual a 40 mais 80. TK igual a 120 Kelvin. Ou seja, quando o volume for de 10 centímetros cúbicos, a temperatura vai corresponder a 120 kelvins. Tudo bem?
Essa foi a questão. É uma questão bacana, não é uma questão complexa, exige um pouquinho de raciocínio, mas dá para fazer, viu? Eu espero que você tenha acertado. Vamos fazer mais uma questão? Então vamos aí à quinta questão. Essa questão número 5, ela fala o seguinte, que tem um método, né, que você pega a temperatura em Fahrenheit, divide por 2, depois subtrai 16, e aí vai achar o valor em graus Celsius. Mas usando esse método, que foi dado na questão, ela mesmo afirma que gera um erro. Não é 100% correto isso aí, certo? Então, por exemplo, se ela pegar uma temperatura de 76 graus Fahrenheit e transformá-la em graus Celsius, usando esse método que foi dado na questão, o valor achado é de 22 graus Celsius. Já que não é 100% correta essa relação, então qual seria o erro? Certo? Qual é a porcentagem de erro, de acordo com as alternativas, que você olha logo embaixo e vê que o erro está lá em porcentagem? Certo? Então, qual será a porcentagem desse erro? A forma bem simples para fazer isso aí é eu descobrir que quanto corresponde 76 graus Fahrenheit em Celsius e comparar com o valor que foi achado utilizando o método. Tudo bem? Então, vamos lá. Olha, eu vou usar a relação que já conhecemos, essa relação aqui que transforma graus Celsius em Fahrenheit. Se você não souber, faz a relação rapidinho, não dá nenhum trabalho, é só lembrar dos pontos de gelo, né, na escala Fahrenheit, que corresponde a 32 graus Fahrenheit, ponto de vapor, que corresponde a 212 graus Fahrenheit, a escala Celsius 0 a 100, faz a relação de boa, vai chegar nesse resultado aqui. Então, vou usar ela para transformar 76 graus Fahrenheit em graus Celsius. No lugar de θF, vou colocar 76, que vai ficar, né, θC sobre 5, igual a 76 menos 32 sobre 9. O 5 que está dividindo, ele vai passar para o outro lado da equação multiplicando. 76 menos 32 vai dar 44. Ficou 44 sobre 9. E 5 vezes 44 dá 220. Dividido por 9 vai dar aproximadamente 24,4 graus Celsius. Logo, 76 graus Fahrenheit correspondem a 24,4 graus Celsius. Isso que utilizando aquele método que já conhecemos. Utilizando o método que foi dado na questão, deu 22 graus Celsius. Então, qual foi o erro aí? Qual foi esse erro corresponde a uma variação de temperatura, né? Então, essa variação de temperatura vai ser 24,4, o que achamos, menos os 22 graus Celsius, que deu aqui uma variação de 2,4 graus Celsius. Esse 2,4 corresponde ao erro. Então, mas esses 2,4 corresponde a quantos por cento de 24,4? Essa porcentagem aí é o erro que a questão está pedindo. 2,4 corresponde a quantos por cento de 24,4, que é realmente a temperatura real. Vamos fazer aqui o cálculo de porcentagem utilizando a regra de 3 para relembrar, né? Vamos lá. Então, 24,4 é o 100%, é a temperatura que nós achamos. E 2,4 corresponde a x, que é a porcentagem que estamos procurando. Fazemos aqui meios pelos extremos. 2,4 vezes 100 vai dar 240. 24,4 vezes x vai dar 24,4x, que está multiplicando e vai passar para o outro lado da igualdade, dividindo. 240 dividido por 24,4 vai dar aproximadamente 9,8. Aí você vai para a questão, não tem nenhuma das alternativas, mas a questão pede o valor aproximado. Então você vai olhar nas alternativas qual o valor que está mais próximo disso aí. Aí você viu que o valor que está aí mais próximo nas alternativas corresponde a 10%. Então, utilizando esse método, você vai ter um erro aí de 10%. Então, vamos ficando por aqui. Bem, assim, com essa questão aí, encerramos o assunto de termometria e vamos começar na próxima aula falando sobre calor e sua propagação, tá bom? Não perca essa aula. Aguardo vocês e até a próxima.